Em muitos canais que falam sobre relacionamentos, assim como o meu, você sempre escuta o quê? Como evitar discussões, como não entrar em brigas, como sair das brigas e como evitar separações ou como lidar com elas. Mas nesse vídeo eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês 11 fatores que geram crises, isso mesmo. E talvez um desses fatores você possa estar cometendo agora no seu relacionamento e não estar percebendo. E sabendo que você pode mudar a sua postura, a sua visão e, obviamente, ter um relacionamento saudável. A melhor coisa não é apenas aprender como sair, mas aprender principalmente como não entrar numa discussão dentro do relacionamento. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal você sempre vê conteúdo falando sobre relacionamento afetivo, conjugal, familiar, autoconhecimento. E já vou pedir para que você curta esse vídeo, pegue o link que está aqui em cima e compartilha. Sem mais delongas, vamos ao tema central de como que você pode realmente começar a gerar uma crise no seu relacionamento. E o primeiro momento é quando você é indiferente ou mostra desinteresse para com o outro. A pior coisa que tem é quando a pessoa fala com você, ela expõe um problema e você se mostra indiferente. Tá certo que muitas vezes as pessoas nem percebem que nem estão prestando atenção, mas muitas vezes é porque você não tem interesse mesmo. Mas se você está com outro, mostre interesse. Mesmo que seja algo que não está dentro do seu conceito, que é algo que você não gosta, o outro gosta, o outro está compartilhando com você. Então seja empático, mostre interesse, pergunte, use o que a gente chama de curiosidade assertiva. Eu falo muito sobre comunicação assertiva aqui no canal, mas a curiosidade assertiva é o quê? Eu ser claro, direto nas minhas perguntas para entender aquilo que o outro tem tanto interesse. Então, mostrar o interesse e não mostrar a indiferença vai te poupar, com certeza, de uma crise no relacionamento. O segundo momento é não se envolver na vida dele e dela. Como assim, Alex? Você não quer que não me envolva? Quando você não se envolve na vida dele e dela. Eu já atendi, e isso eu vejo que ainda acontece, mas com menos frequência, pelo menos nos meus atendimentos, casais em que um não pergunta sobre a vida do outro. Os dois estão trabalhando e quando chegam em casa, tá certo que tem um cansaço, filhos, uma série de coisas, mas não tem um momento em que eles conversam como é que foi o seu dia, o que aconteceu, ou apenas dão um ouvido para escutar como foi o dia do outro. Então é importante você se envolver na vida do outro, é importante entender quais são os problemas, os obstáculos, e não quer dizer que você tem que ter solução para tudo, mas sim que você tenha que ter curiosidade de saber como está sendo a vida do outro. Entenda que a vida do outro, a sua individualidade é dele, a privacidade é dele, mas vocês estão convivendo juntos. Você não precisa saber exatamente tudo o que acontece se o outro não quiser falar, mas é importante que você se envolva, que você mostre esse interesse, até também se houver um momento em que você precisar apoiar, você sabe o que está acontecendo. O terceiro momento é a má comunicação. Inclusive, se eu não estiver enganado, o último vídeo que foi postado aqui no canal, eu falei justamente sobre como melhorar a comunicação através da comunicação assertiva. Então, quando nós temos uma má comunicação, entenda que má comunicação não é só não ter uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, mas é não saber a linguagem, é não entender, é não ser empático, é não ser respeitoso, é não ser tolerante, é não ser paciente. Isso é ter uma má comunicação. Quando ambos são iguais, se olham como iguais, se olham como adulto, consequentemente a comunicação ela tende a ser melhor. Não quer dizer que ela é perfeita. Quando você busca conhecimento, inteligência emocional, por exemplo, com certeza a comunicação vai melhorar muito. O quarto momento é a falta de inteligência emocional que eu acabei de citar. Inteligência emocional, basicamente, de uma forma muito sucinta, é você conhecer os seus limites, controlar e saber lidar com as suas emoções para você conhecer os limites do outro, nem sempre é possível, mas principalmente lidar com as emoções do outro sem que as suas emoções sejam movidas também. Então, às vezes o outro vem com uma resposta grosseira, ou o outro ele acaba sendo muito reativo, usando o português, claro, acaba te dando uma patada. E às vezes você não precisa devolver na mesma moeda. Então, ao invés de ser reativo, use uma resposta. Agora, o que é isso? Reatividade é quando eu não penso. Bateu, levou. Resposta é quando a informação vem, mesmo que venha distorcida, com ruídos de forma grosseira, eu compreendo, processo ela e antes de responder, eu passo por um filtro. Eu penso no que eu vou responder. E às vezes, será que vale a pena eu dar o que a outra pessoa quer? Aí entra a inteligência emocional. Quinto momento é quando não existem metas em comum. Obviamente que cada um talvez tenha profissões diferentes, tenha objetivos diferentes com suas profissões, mas é importante que como casal, ambos tenham metas em comum. Comprar uma casa, morar fora, cuidar dos filhos ou ter filhos, isso é importante. Agora, quando um tem uma meta em casal, tem uma meta de casal, por exemplo, ter um filho, isso é uma meta em casal. Um quer ter filho e o outro não quer, vocês têm que chegar num consenso. Tem que entender, se um não quer, o outro não quer, como é que vai fazer? Como é que vai resolver isso daí? Um quer comprar casa, o outro não quer. Um quer melhorar a comunicação e o outro não quer. Isso são metas de um relacionamento. O relacionamento tem que sempre ter metas de progressão, ou seja, que ele possa progredir. Então é importante que o casal tenha metas em comum
dentro do relacionamento. O sexto momento é quando se perde a admiração pelo outro. E normalmente se perde a admiração pelo outro por frustrações, por tristezas, por muitas mentiras, por muitos desgastes no relacionamento. Tudo isso pode gerar a perda de admiração pelo outro. Então é importante entender que realmente um relacionamento não vive só de amor, e vive de conquista, de uma boa comunicação. Então entenda que quando você percebe que você está perdendo a admiração, busca ajuda. Às vezes a melhor forma é você buscar uma ajuda externa, um aconselhamento matrimonial, uma terapia de casal, uma terapia individual para lidar com o seu relacionamento. Talvez seja o caminho, justamente para que você possa recuperar a admiração pelo outro. E claro, sempre é boa conversa, isso é muito importante. O sétimo momento é quando não existe mais confiança. Gente, quando se perde a confiança dentro do relacionamento, e tem casais que não têm confiança desde o início no outro. E aí você vê aquelas cenas de ciúmes excessivo, possessividade, desgaste. Gente, uma loucura, uma loucura. Eu atendo casais que realmente um pergunta pro outro, um tá conversando com um fornecedor, tá conversando com alguém da loja. Você tá conversando com homem ou com mulher? É velho, é novo, o que é? E isso, gente, é algo extremamente desgastante. Se não tem confiança ou perdeu a confiança, parem e foquem na recuperação dessa confiança. Senão, vai gerar crise. E aí sim, com a falta de confiança, pode chegar até algo pior, como por exemplo uma separação ou um divórcio. O oitavo momento é o ciúmes excessivo, muito próximo aí da falta de confiança, o que eu acabei de citar de uma forma mais breve. Quando o ciúmes é muito excessivo, primeiro entendo, ciúmes é algo inerente ao ser humano. Todo ser humano sente ciúmes. Quando isso se eleva, ou seja, quando é excessivo, quando vira algo paranoico, algo sufocante, isso também vai gerar muito desgaste. Isso quer dizer o quê? Que você não confia nele? Sim, com certeza você não confia nele. Mas você não confia nele porque você não tem segurança em si próprio. Ciúmes excessivo é sinal de muita insegurança em si próprio. Nono momento é a falta de sexo. Sim, a falta de sexo. Claro que existem situações e ocasiões. Existe uma falta de sexo justamente porque às vezes ambos estão trabalhando muito, estão muito cansados, não conseguem ter aquele tempo e precisam se organizar para que isso se resolva. Não é a quantidade, mas é a qualidade de quando faz isso é o que é mais relevante. E claro que muitos casais às vezes não conseguem ter isso. E se realmente não dá, por N motivos, por causa do trabalho, filhos, etc., busquem ambos chegarem num acordo, mas sem começar a ter uma exigência um pelo outro, sem ter uma conversa sobre esse assunto. O décimo momento é a monotonia. É quando tá tudo frio, tá tudo morno, tá tudo monótono. Então, sair da monotonia, sair da zona de conforto do relacionamento é extremamente importante para que o casal cresça. Claro que ultimamente nós passamos aí por uma grande pandemia, muitos ficaram mais de um ano aí dentro de casa, houve muitos divórcios justamente porque não seguiram nada disso, porque não tinham já uma boa comunicação. Então, dentro da situação que a gente vem passando, hoje menos, claro, é comum criar essa monotonia, mas aí entra a nossa criatividade, usar a criatividade justamente para poder lidar com essas situações e, obviamente, sair dessa zona monótona, tá? Não deixar o barco esfriar, não. E o 11º momento é ver o outro como criança ou como pai ou mãe. Esta eu deixei por último, porque justamente é a que mais eu pego nos relacionamentos quando chegam para mim. Quando um tem uma atitude muito maternal ou paternal para com o outro, e obviamente esse outro, que também acatou, claro, tudo isso de forma inconsciente, acaba tendo também um movimento infantil. Quando eu permito que o outro tenha essa atitude maternal comigo, imediatamente eu também estou me colocando numa postura infantil. A gente fala muito disso dentro das constelações familiares, a gente vê muito esta dinâmica acontecendo quando a gente abre as constelações familiares. Lembrando que constelação familiar é uma abordagem psicoterapêutica. Então, quando a gente percebe a mulher numa postura muito maternal diante do seu marido, por exemplo, do seu parceiro, e essa atitude maternal, por mais que tenha um amor que a gente chama de amor cego, que ela queira ajudar, ela se doa demais, ela doa-se muito mais do que ela pode, o outro não consegue retribuir. Para a mulher, nesse exemplo, dá-se a sensação de cansaço, dá-se a sensação, pô, eu faço de tudo, eu faço isso, faço aquilo e não tenho uma devolutiva. E nesse momento, a mulher, nessa postura maternal, poderia ser o contrário também, ela se coloca superior ao seu parceiro. Isso é inconsciente. Pare de se perguntar agora, será que eu tenho uma atitude paternal ou maternal para com o meu parceiro? Como é que eu ajo com ele? Eu sou aquela pessoa que eu cuido tudo como se fosse uma mãe, e você até se sentir orgulhosa? Porque a tendência de quando se existe essa dinâmica dentro dos relacionamentos é o quê? Desgaste, definhamento e separação com o longo do tempo. E vou falar uma coisa sobre separação. Separação não quer
quer dizer divórcio. Eu conheço casais que estão há pelo menos 30, 40 anos juntos e são separados, porque um teve uma atitude muito maternal e o outro uma atitude muito de filho, mais infantil, ou seja, acatou essa dinâmica. E o que acontece? Vivem até na mesma casa, até têm suas lealdades, suas cumplicidades, mas não são mais marido e mulher. E aí, você? O que vocês acharam desses 11 momentos que eu citei aqui que geram uma crise? Gostaram? Eu quero saber o feedback de vocês, quero saber, inclusive, se vocês têm algo a mais que vocês possam complementar isso aqui que eu tô falando. Quero saber muito de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que Deus abençoe você e sua família. Um beijo enorme no coração, até mais.